O governo federal está planejando como compensar o recuo sobre o IOF. A decisão deve acontecer até o fim de semana. Quem tem os bastidores para a gente é o repórter Tiago Nolasco, que fala ao vivo de Brasília. Nolasco, muito boa tarde para você. Qual que é o caminho que o Ministério da Fazenda deve adotar sobre esse recuo? Oi, Renata, boa tarde para você e para todos que estão assistindo a Record News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que existem dois caminhos, ou seja, aumentar o contingenciamento de recursos, ou seja, o bloqueio de despesas dos ministérios, ou criar uma medida alternativa a essa parte que foi alterada do decreto na semana passada, né? Lembrando que na última semana o governo federal anunciou aí um contingenciamento, um bloqueio de 31 bilhões de reais de despesas e medidas adicionais de arrecadação, que foi o aumento da alíquota sobre o Imposto de Operações Financeiras, o IOF. Mas na sexta-feira houve aí um recuo do Ministério da Fazenda, o próprio ministro Fernando Haddad anunciou essa mudança com relação à taxação de envio de recursos para o exterior para investimentos. Ainda não se sabe qual que é o impacto exatamente dessa medida, né? Já que com o aumento do IOF o governo espera arrecadar neste ano 20 bilhões de reais e no ano que vem 41 bilhões de reais com essa medida, mas não se sabe dessa medida a questão envolvendo a taxação dos recursos enviados para o exterior, para investimentos, qual que é o impacto ainda. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse aí que existem duas alternativas, ou aumentar a questão, outra medida de substituição, né, dessa questão do IOF, ou então aumentar o contingenciamento. Nas declarações hoje, o ministro Fernando Haddad, eu separei aqui duas declarações do ministro importantes com relação a esse tema. Primeiro, o ministro disse, abre aspas, o que queremos é resolver isso o quanto antes, o fiscal e o monetário, e voltar a patamares adequados, tanto de distribuição como de taxa de juros. O país continua crescendo, está crescendo mais do que no governo anterior. O que o ministro se refere aí é que o governo está trabalhando para controlar os gastos públicos, né? Controlar principalmente o déficit público, exatamente isso que ele quis dizer, para também, por outro lado, o Banco Central poder reduzir a taxa básica de juros. O ministro também comentou a questão que envolve a elevação do custo do crédito, né? Já que o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, atinge, Renata, principalmente o custo do crédito. Por exemplo, uma pessoa que vai ali financiar um automóvel, financiar um carro, ou empresa que vai comprar suplementos, vai comprar equipamentos, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, eleva o custo do crédito no país. E com relação a isso, o ministro Fernando Haddad disse o seguinte, abre aspas, quando sobe a Selic, que é a taxa básica de juros, aumenta o custo do crédito e nem por isso os empresários deixam de compreender a necessidade da medida. Então, o governo espera, de acordo com o ministro Fernando Haddad, agora, Renata, é anunciar até o fim da semana uma medida adicional para compensar justamente o recuo com relação ao aumento do IOF para o envio de recursos ao exterior para investimentos, viu, Renata? Nolasco, eu quero te ouvir também sobre um outro assunto, porque a Câmara está acelerando as votações de propostas contra o impacto da gripe aviária. A gente já consegue saber quais tipos de propostas podem surgir dessa movimentação na casa? A gente já tem, sim, informações sobre algumas propostas, Renata. Uma delas é a criação do Fundo Agro. É um fundo para proteger tanto os pecuaristas, tanto também os criadores de aves, em momentos como este, né? Que seria um fundo gerido ali pela iniciativa privada, e esse fundo poderia cobrir os custos, como, por exemplo, o sacrifício de animais para controlar doenças como a gripe aviária. Outra possibilidade também é aumentar a fiscalização. Então, existe um outro projeto em debate no Congresso Nacional para permitir que os auditores fiscais
possam trabalhar nos dias de folga e assim serem pagos, né? Por exemplo, com horas extras e também com diárias, mesmo nos dias de folga, para que se aumente aí a fiscalização a respeito de doenças e outros serviços que são feitos pelos auditores fiscais. Agora, também é importante ressaltar, Renata, que nesse esforço que o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve fazer nessa semana, também devem entrar assuntos ligados ao INSS, né, que a gente está aqui na frente hoje aqui em Brasília. O Congresso pode votar, por exemplo, o fim total dos descontos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, né? Essa é uma discussão. O governo já bloqueou novos descontos, mas agora o Congresso Nacional pretende fazer uma medida efetiva, né, já em lei, para proibir novos descontos na folha de pagamento. A gente lembra, né, para quem está nos assistindo, que essa discussão envolve justamente os descontos associativos, né, que foram feitos de forma fraudulenta por associações e entidades ligadas a aposentados e pensionistas. É com você, viu, Renata? Nolasco, obrigada, viu, por todas as informações, as análises que você trouxe para a gente. Um bom trabalho para você e para a equipe aí.